Agora é um momento que nós devemos consagrar a nós próprios. Deixar um pouco de lado os afazeres do dia a dia. Agora é o momento de acerenar o quanto possível as nossas emoções, apaziguar os nossos pensamentos, esquecendo um pouco as lutas diárias, e vamos buscar construir essa tela mental, em nossa mente, a doce figura do Mestre Jesus. E com esse recurso de idealizar a figura de Jesus em nossa mente, conseguimos colocar energia nos nossos pensamentos e mais vontade para que possamos nos conectar às correntes fluídicas que, partindo das fontes inexauríveis do amor de Jesus, vem ao nosso encontro, nos envolvendo nesse momento, nas dúlcidas irradiações do amor do Divino Mestre. E imaginando, ainda que Jesus esteja diante de nós, a Ele então nos dirigiríamos, iniciando por louvar o vosso nome, louvar ainda a vossa condição de modelo e guia de todos nós. Em seguida, Senhor, gostaríamos de externar a nossa gratidão por nos possibilitar esse momento importante em nossa semana. É o momento em que nos dedicamos a ampliar os conhecimentos em torno do vosso Evangelho, buscando dele extrair o conteúdo específico, mas principalmente o conteúdo moral, para que então possamos utilizar esses conhecimentos, esses valores morais, para utilizá-los no longo trabalho da nossa transformação moral. E por isso, Senhor, vos pedimos, abençoa o esforço que estamos fazendo nesse sentido, no sentido de nos transformarmos moralmente. Abençoa ainda, Senhor Jesus, os generosos e fraternos espíritos que em vosso nome aqui se encontram, vos representando, nos amparando individualmente, a cada um de nós, nos assistindo, nos socorrendo, nos inspirando e principalmente, Senhor Jesus, em vosso nome, a todos nós protegendo. Que as dúlcidas irradiações do vosso amor nos envolvam a todo neste momento, emprestando-nos da vossa paz, da vossa harmonia e da vossa serenidade. Ainda, Senhor, em caráter especial, rogamos as vossas bênçãos a envolver o nosso querido Lloyd, para que ele possa compartilhar conosco as bênçãos de tudo quanto ele logrou aprender com o tema da noite, beneficiando-nos profundamente. Por tudo isso, Senhor Jesus, muito obrigado, e que assim seja. Boa noite a todos. Pode me chamar de Júnior, que eu acho que é mais fácil, né? Mas fiquem à vontade. Bom, dá para escutar direitinho? Tá bom? O tema da nossa palestra de hoje está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 68, cujo título é No Campo. Se vocês prestarem
prestaram atenção na prece do Djair, está toda a minha palestra ali. Olha, acho que teve um transmimento de pensação, porque está tudo ali num resumão da palestra, né? Bom, como vocês sabem, Emmanuel, ele sempre inicia o seu texto com um trechinho do Novo Testamento, né? Dessa vez ele pegou um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 38, que diz o seguinte: o campo é o mundo. Emmanuel pegou somente essa parte do versículo, mas o versículo é um pouquinho maior. O versículo completo é: o campo é o mundo. As boas sementes são os filhos do reino e o joio são os filhos do inimigo. Então ele é um trecho em que Jesus está fazendo uma explicação aos seus apóstolos, seus discípulos, sobre a parábola do joio e do trigo. Então vamos só lembrar um pouquinho dessa parábola para poder começar a palestra, né? Então, Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, mesmo capítulo 13, só que um pouco antes, ele diz que o reino do céu se assemelha a um senhor de terras que semeia a boa semente, que é o trigo. Mais tarde à noite, enquanto todos estavam dormindo, um inimigo dele veio e semeou o joio. E ninguém percebeu nada, né? As ervas foram crescendo e se percebeu que tinha alguma coisa de errado. Então os servos perguntaram para o senhor das terras se podia arrancar o joio. E o senhor para e pensa: não, agora não. Deixai-os crescer juntos, porque se arrancar um, é capaz de arrancar o outro também. Né? Só fazendo um parênteses, que o joio, nesses estágios iniciais, é muito parecido com o trigo. Então, às vezes, você acha que está arrancando uma, está arrancando o outro. Depois, conforme eles vão crescendo, aí sim você tem uma diferença maior e consegue saber qual é qual. Então, o Senhor da terra, das terras, ele fala: vamos esperar o tempo da ceifa. E ali eu chamo os meus ceifadores para arrancar primeiro o joio e queimai. E o trigo permanece até o final. Bom, então essa foi a parábola. Quando Jesus vai dar essa explicação para os discípulos, que eles perguntam sobre o que significa isso, então Jesus vai falando que o Senhor das terras, que semeou a boa semente, representaria o bem. E o inimigo, que semeou o joio, representaria o mal. Mas que os dois vão conviver simultaneamente nesse campo que é o mundo, né? Então, segundo Emmanuel, no seu texto, nós vamos falar com duas interpretações, né? Vamos trabalhar com duas interpretações. Uma é de que realmente o campo é o mundo mesmo, né? E nós temos o bem e o mal no mundo, né? Coexistindo. E uma outra interpretação é de que nós somos o campo, né? O campo está dentro de nós. E, por consequência, o bem e o mal se encontram também dentro de nós, ali existindo, né? Então, no texto de Emmanuel, ele vai falar que esse campo é um campo de atuação, é um campo de serviço. Nós vamos trabalhar neste campo. E que ele tem
áreas que são perfeitas, que estão com tudo em ordem, enquanto ao lado nós temos áreas de pântano, que necessitam de um socorro, da drenagem. Nós vamos ver áreas com muito sol, reluzentes, cercado de áreas com muita sombra. E nós vamos ter galhos mortos e retorcidos, que estarão em meio a troncos altos, retos, com folhagens saudáveis. Então, novamente, são as duas coisas se encontrando juntas. Essa dualidade, ela é própria do momento em que nós vivemos, né? Do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, né? É só olhar ao redor que nós vamos observar tanto coisas boas quanto coisas que não são tão boas assim, né? Mas nós mesmos ainda estamos numa fase em que nós estamos semeando virtudes, mas também vícios, né? Ainda estamos ali com os dois ao mesmo tempo, né? O Espiritismo, ele nos ensina que a nossa evolução moral, ela não ocorre de uma forma linear, né? Ela vai ocorrendo por conta de provações, de expiações e do aprendizado que a gente tem em torno de tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou, por exemplo, reparando algo da minha história pregressa, através de uma expiação, eu estou passando por provas. Nessas provas eu tenho que aprender algo, eu tenho que desenvolver uma virtude, eu tenho que lapidar alguma virtude, eu preciso despertar o meu ser espiritual. E vou passando por essas provas o tempo todo, né? A hora que acaba uma etapa, começa uma nova e vai assim. E também, ao mesmo tempo, enquanto eu estou lá lapidando essa virtude, eu tenho aquele vício ali que ainda é alimentado por mim. Enquanto eu tenho um raciocínio lógico, um trabalho na caridade, eu tenho uma sombra aqui que ainda se mantém. Então está tudo muito junto e misturado. Não é uma coisa simétrica, né, linear. Ela ainda fica muito tudo confuso ao mesmo tempo, né? Mas tá. Então essa coexistência do bem e do mal, ela vai servir para quê? Para o nosso desenvolvimento moral, né? Então, no momento em que eu consigo observar essas duas vertentes, né, eu vou escolhendo, e aí é lógico que Emmanuel está enfatizando ali o livre-arbítrio de cada um, assim como a responsabilidade pelas suas escolhas, pela escolha que cada um faz, né? O ideal seria o caminho do trigo, né? Vamos cultivar este caminho através do amor, através de um trabalho na caridade, de uma procura de conhecimento, de estudo, de progresso moral, em detrimento do joio, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a pessoa ela caminha, né? Mas a gente não sabe aonde vai dar isso, né? Para onde ela tiver uma maior propensão, é para onde ela vai. Se ela tem essa propensão ao mal, ela vai dar uma volta muito maior para conseguir chegar até o bem. Por quê? Porque o bem é o destino final, né? A gente está fadado à nossa evolução, né? Então, a pessoa que tem essa propensão ao mal, ela só vai dar uma volta um pouco maior do que aqueles que já estão mais para o lado do bem, né? Segundo o Miramês, o espírito Miramês, a conquista do bem ela é mais difícil
Porque exige sacrifício, exige uma disposição diária para você trilhar esse caminho, né? Mas, à medida que nós vamos conseguindo vencer os nossos instintos inferiores, este caminho vai se tornando cada vez mais fácil, né? Tem uma historinha na internet, né, nas redes sociais, que faz muito sucesso. E eu gosto dessa historinha porque explica bem esse pensamento que a gente está querendo ver, que é a dos dois lobos, né? Dentro de nós moram dois lobos, o lobo do amor e o lobo do ódio, né? Às vezes o lobo do amor ganha a batalha, às vezes o lobo do ódio ganha a batalha. Mas a guerra, quem é que vai ganhar? Vai ganhar aquele que eu alimentar melhor, né? Então, se eu estiver alimentando o lobo do amor, é o amor que vai vencer. Se eu estiver alimentando o lobo do ódio, é o ódio que vai vencer. Então, tudo depende do meu esforço. Eu é que vou tomar a ação de escolher um caminho, né? E aí esse que vai ser o lobo que vai ganhar, né? É igual aquele pensamento que a gente conhece bem, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Isso significa o quê? Significa que você pode escolher qual é o seu plantio. Eu vou plantar o bem, eu vou colher o bem. Eu vou plantar o mal, eu vou colher o mal, né? Aquele velho ditado, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. E quando a gente fala do mal, é lógico que todo mundo já pensa assim, mas esse mal é o quê? É um assassinato, né? É um roubo ao banco, eu vou roubar um carro. Não, eu não faço isso. Imagina, eu não mato nenhuma mosca, eu não faço mal a ninguém. Então a gente já vai, né, se eximindo de qualquer coisa. Mas às vezes esse mal é um mal para si próprio, né? Por exemplo, eu tenho pressão alta. Se eu vou ficar comendo comidas salgadas, né, salgadinhos, embutidos como um presunto, um queijo, uma coisa assim, a minha pressão vai subir cada vez mais. Vou ter que tomar mais remédio para poder controlar, né? Então, eu já estou praticando aí um mal. É para mim mesmo, mas é um mal, né? Eu já estou plantando este mal, que eu vou colher depois. Se eu tenho uma diabetes e me acabo nos doces, eu já sei qual será o meu resultado, né? Mas eu estou indo de livre e espontânea vontade. Não, preciso de um docinho hoje, né? É igual aquele meme que a gente tem hoje em dia, né? Quando você está na pior, quem que estava do seu lado? O doce ou o alface? Não era o alface, era o docinho que estava ali do seu lado, para te ajudar, para te deixar para cima, né? Só que às vezes a gente, né, enfia o pé na jaca, no doce e vai, mas não pode. Então eu estou colhendo, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. E se a gente parar um pouquinho para pensar e olhar esse pensamento por um outro ângulo, eu vou pensar que o plantio ele é obrigatório também, né? Por quê? Porque eu estou sempre plantando. Toda ação minha é um plantio. Pode ser no bem, pode ser no mal, pode até não ter nada, né? Eu não quero plantar. O fato de eu não querer plantar nada, ficar parado, estagnado, já é um plantio. Porque eu vou colher o resultado desse, eu não vou me compromissar com nada, né? Eu sou uma pessoa livre, eu sou um espírito livre, eu não preciso disso, né? Então isso já é um plantio, né? Se a gente for, aí é que também a gente cai numa outra historinha que também faz muito sucesso nas redes sociais, que é a daquele homem que morreu
e quando ele acorda, ele se vê em cima de um muro. De um lado tem o céu, do outro lado o inferno, e ele ali, né? Não sabe para onde vai. Ali no céu tem os anjos falando, vem, pode vir, né? Fique conosco, não desista, chega mais perto. E do lado do inferno o diabo não faz nada, ele só observa, né? E aí vem um filósofo e pergunta para o diabo, mas por que você não faz nada? Né? Os anjos estão ali, chamando aquele homem, né? Querendo trazer por perto, e você não faz nada, você só observa. E aí o diabo responde, enquanto esse homem estiver em cima do muro, ele é meu. Ele ainda é meu. Ele já está no inferno. A hora que ele tomar uma decisão, aí é que nós vamos ver. Mas, por enquanto, ele já é meu. Então, não preciso convencer ele de nada. Né? Então, nós é que precisamos fazer a ação. Né? Precisamos se mexer. E aí a gente cai na questão 642 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se para agradar a Deus é necessário que não se faça o mal. E aí os espíritos respondem que não. Precisa-se fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós iremos responder por todo o mal que resulta no bem que não foi feito, né? Então, se eu acredito que Deus é perfeito, que todas as suas qualidades são perfeitas, e eu acredito nisso, então para agradar a Deus, não basta apenas que eu esqueça do mal, mas eu preciso tomar uma atitude em fazer o bem, né? Eu preciso, só o fato de eu não querer fazer o bem já abre brechas para que as ideias negativas, que o mal já possa ir se aproximando dos meus caminhos, né? Então eu preciso necessariamente fazer uma atitude no bem, né, aonde eu estou, ao meu redor, né? Então, segundo o espírito Miramês, que eu gosto bastante dele, tá, gente? Então, sempre pego coisa dele, que é muito bom. Ele fala que Deus é a harmonia. E aquilo que nós chamamos de mal é uma desarmonia. E nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? É preciso ter uma escolha. Então, é melhor que a gente consiga, desde o momento que a gente abre os olhos até o momento que a gente descansa, procurar a harmonia ao nosso redor, né? Desde o menor pensamento até o maior, mais complexo, que vai gerar uma ação também grande e complexa, vamos procurar a harmonia aonde estamos, né? Isso significa, lógico, trabalhar no bem. Orai, vigiai, né? Vamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Porque se a gente não se preocupar com isso, a gente não vai conseguir um progresso, né? E o trabalho, ele sempre exige mais, né? Então, às vezes, é muito mais fácil a gente não querer fazer nada. E aí a gente entra na segunda parte do texto do Emmanuel, em que ele vai falar sobre os tarefeiros, né? Então, o tarefeiro, ele às vezes, ele tem aquele jardim na frente dele, mas ele só decide trabalhar naquilo que é mais fácil, nas flores que estão mais fáceis, né? Quando já começa a complicar um pouquinho,
aquele tarefeiro já vai se afastando. Se tiver um pântano, então, nem chega perto. Se tiver um deserto, já não quer, porque já se sente ameaçado, né? Então, às vezes, aquele tarefeiro ele só quer o título de tarefeiro, mas ele não quer a tarefa em si. Então, por conta disso, na minha opinião, eu acho que a gente tem, quando entra uma tarefa na nossa frente, né, quando chega algo na nossa frente de tarefa, pode ser uma tarefa de caridade ou mesmo algo do nosso dia a dia, quando nós devemos tratar isso com muita humildade e amabilidade, né? Colocar o orgulho de lado e aceitar essa tarefa que chegou às nossas mãos. Porque, na maioria das vezes, essa tarefa está intimamente ligada à nossa história pregressa. Então, eu tenho essa necessidade de passar por essa tarefa para reparar alguma coisa ou para aprender alguma coisa. Vamos lembrar que toda ação, ela vem por conta de uma necessidade. Então, se eu busco um trabalho e esse trabalho aparece, qual é essa necessidade? É que eu tenha um despertamento espiritual, é que eu tenha uma evolução, se eu já fui desperto, é que eu tenha uma reparação, se eu preciso de alguma coisa. E toda necessidade tem uma finalidade. E qual é a finalidade? A finalidade principal é o nosso destino com o bem, né? É a nossa evolução moral. Então, toda ação vem de uma necessidade, toda necessidade de uma finalidade. E aí se encontra o nosso trabalho. Agora, se eu chego e falo, eu não quero ficar passando manteiga no pãozinho para dar para os pobres. Eu sou muito melhor do que isso. Então, aí, espera lá, né? Então, você já está colocando obstáculos em cima de um trabalho, né? Eu sou uma pessoa livre, eu não quero ter compromisso de ter que fazer a mesma coisa sempre, eu não gosto disso, né? Então você também já está ali usando alguma desculpa para não realizar o trabalho que está ali na sua frente. A gente não tem que ficar escolhendo o trabalho. Se o trabalho apareceu, vamos trabalhar, né? Aquilo que está na sua frente é que você precisa colocar. E às vezes a gente se apega num detalhe, né? Você está aqui na casa espírita e fala, eu não vou voltar mais lá, porque aquele cara me olhou muito estranho. Não sei, eu acho que tinha um obsessor com ele, né? Ele me olhou, quem me olhou foi o obsessor dele, eu sei, eu percebi, então eu não volto mais lá. Né? Ou então, não, eu não quero isso porque eu sou muito mais inteligente do que eles estão me oferecendo. Não preciso disso. Né? Eu preciso de um trabalho à minha altura. Né? Não, você tem o trabalho que você necessita naquele instante. Né? Assim como o André Luiz, no livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele se restabeleceu, né, totalmente lá na colônia Nosso Lar, ele teve um momento que ele percebeu que ele precisaria trabalhar, né, ele precisaria dar a sua contribuição. E aí ele pensou, bom, eu sou médico, ótimo, vou trabalhar como médico. Né? E aí se apresentou para trabalhar como médico, e aí explicaram para ele que a medicina que ele conhecia era obsoleta, não servia para aquele local, serviu para onde ele estava, na Terra, daquele tempo, daquela época, mas a medicina que eles estavam praticando ali em Nosso Lar não era a mesma. Mas se ele quisesse a vassoura, se ele quisesse recolher o vômito de um doente, a diarreia de um doente, se ele quisesse conversar com um doente, sim, ele poderia fazer isso sem o menor problema, né? E aí foi que ele entendeu que se ele quisesse trabalhar como médico, ele teria que aprender,
essa nova medicina. Ele teria que se dedicar a isso, né? E ele teria que deixar o orgulho dele de lado e começar por onde sugeriram que ele poderia ser útil. Porque ele poderia sim ser útil fazendo aquilo, né? Então, quando eu precisei deixar o meu orgulho de lado, porque eu estava dando muita cabeçada na parede, né? E vim para cá para poder trabalhar, né? Eu decidi que eu só iria falar sim, né? Então, vou fazer o curso. Tenho que fazer o curso porque é a porta de entrada para o conhecimento da doutrina espírita. Eu não posso dizer, eu sou espírita, se eu não sei do que se trata, né? Eu preciso estudar para saber o que é a doutrina para dizer, sou espírita, né? E também porque o curso é aonde eu vou conseguir entrar para trabalhar na caridade, né? Então, vamos fazer o curso? Vamos. Eu já tinha feito o curso? Já tinha feito o curso lá em 94. Depois eu continuei, depois eu parei, depois eu fiz novamente um outro curso, aí eu parei, né? Até que chega uma hora que você fala, bom, então vamos, agora vamos, né? Sim, vamos. Né? Vamos aprender a dar passe? Sim, vamos dar passe. Eu já tinha aprendido, eu já dei passe, mas eu fui aprender novamente, né? Vamos dizer sim para tudo. Mas precisa fazer a prece em público para poder dar passe. Vamos fazer prece? Sim, vamos fazer prece. Né? Não sei fazer prece? Vamos aprender. Vamos ficar falando sozinho em casa, tendo ideias, treinando, ninguém nasce sabendo, né? Tudo é treino, né? E vamos fazer. Surgiu uma vaga no atendimento fraterno. Pode? Pode. Vamos lá, eu estou lá. Surgiu uma vaga para fazer palestra no atendimento fraterno. Vamos? Sim, eu faço. Você sabe fazer palestra? Não, nunca fiz palestra. Mas eu vou fazer. Vamos aprender, vou estudar, né? Surgiu uma vaga para você fazer palestra durante as reuniões públicas. Sim, estamos aí. Eu vou. Precisa de alguém para dar mensagem. Beleza, eu estou ali, dando mensagem, igual o Chico Xavier, né? Só que Chico psicografava, eu só entrego os panfletinhos, né? Mas, sim, né? Regar plantinha? Sim. Passar vassoura? Sim, né? É só chamar, vamos lá, vamos fazer. E aí as coisas vão se movimentando, os trabalhos vão se tornando cada vez mais elaborados por conta do seu merecimento, por conta do seu esforço. Mas não tem essa de falar, eu não sou perfeito ainda, então eu não vou trabalhar, né? Deixa para quando eu ficar perfeito. Então, aí nunca vai acontecer, porque você não pode ficar sentado no sofá da sua sala esperando a perfeição chegar, né? Você está lá quieto e de repente, sou perfeito. Não existe. Só existe o trabalho. O que é real é o trabalho. Através do trabalho na caridade é que eu consigo alcançar uma melhora. A perfeição vai demorar, ainda está longe, né? E se nós estamos todos aqui juntos neste planeta, é porque a gente ainda tem uma longa trajetória aí pela frente, né? Nós somos caminhantes. Estamos lá, caminhando. Mas eu não posso ficar ali escolhendo o trabalho. Vamos entender que o campo de trabalho é o mundo todo. Qualquer mundo que eu consigo acessar é propício para o trabalho. É o campo físico, tá? Então eu vou trabalhar varrendo, construindo, fazendo coisas, sim, é isso. É o campo espiritual, sim, vamos trabalhar mediunidade, ou quando dorme, estamos dormindo, vamos rezar, né? Para a gente continuar no trabalho no bem, vamos rezar,
né? É o campo mental, então vamos trabalhar os nossos pensamentos para promover o bem, para procurar coisas boas, estudar coisas boas. Porque a pessoa às vezes fala, né? Eu já li Nosso Lar. Pronto, acabou. Não, né, gente? Tem inúmeras outras obras, né? Você tem todos os livros de Allan Kardec, você tem todos os outros do Chico, todos os outros de Divaldo, fora Ivone Pereira, né? Outros que apareceram, que aparecem hoje em dia, que são obras também boas, importantes, né? Então, não pode ficar preso em uma só obra, né? Tem muita coisa. A magnitude do serviço que Jesus nos oferece é imensa, né? A grandeza é absurda, né? A gente tem muita coisa para fazer, né? Aí, se eu acredito que Deus é soberanamente bom e justo, né? Isso é um dos atributos de Deus, e eu acredito nisso, então tudo que chega à minha frente é justo, é bom, conforme o meu estágio evolutivo. Então não é só o trabalho na caridade, mas sim a expiação, a prova, os aprendizados que eu estou tendo. Tudo isso é justo. Ninguém recebe mais ou menos do que pode aguentar, né? O fardo, né? Não, a gente recebe na medida certa para o nosso desenvolvimento, né? Então, se eu tenho que passar por um caminho de pedras, né? Eu não posso colocar mais pedras naquele caminho. Isso não vai me ajudar. Eu preciso aprender a retirar as pedras. Se eu tenho um pântano na minha frente, eu não posso jogar mais lodo. Eu preciso aprender a drenagem. E isso nós vamos aprender com muita humildade e amabilidade. Então, se eu tenho uma dificuldade na minha vida, isso não é só para o trabalho na caridade, mas se eu tenho um filho que é difícil, que exige atenção, então eu vou precisar me preparar para dar essa atenção que ele necessita. Se eu tenho um chefe que é autoritário, eu não posso bater de frente com ele, a não ser que eu queira pedir minha demissão, né? Mas senão eu tenho que tratá-lo com amabilidade. Se eu tenho um vizinho difícil, um colega de trabalho que é difícil, eu tenho que entender como que eu vou agir com essa pessoa, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz quando algo vem à nossa frente é: como eu serei capaz de contornar ou melhorar essa situação, né? Lógico que você vai ter inúmeros caminhos, até mesmo o de fugir a essa responsabilidade. E aí a gente cai de novo naquele plantio e colheitas obrigatórias, né? Mas você precisa tentar entender uma forma de como melhorar o que está ao seu redor, né? Qual é o trabalho que você vai fazer para melhorar a situação toda, né? Bom, Jesus, que assim como Djair nos falou na prece, é o nosso guia e modelo, nunca deixou de trabalhar. Trabalha até hoje, né? Então nós também precisamos nos dedicar ao trabalho, né? Quando Jesus, na sua parábola do joio e do trigo, ele fala que os dois convivem juntos, né, o bem e o mal convivem juntos, eles não convivem juntos por relaxamento do nosso Pai Celestial, né?
por conivência. Não, de forma alguma. Eles convivem juntos porque Jesus está nos esperando para o nosso destino final, que é o bem. Ele sabe que o mal que está ali é resultado dos nossos instintos inferiores, que ainda mantemos. E que nós precisamos ir gradualmente se libertando deles. Então Jesus tem uma paciência de Jó, né? Infinita, porque ele continua nos esperando para a vitória no final. E aí Emmanuel termina o seu texto falando algo lindo, né? Ele diz que nós já encontramos a estrada da autoevolução, né? Muita gente ainda não encontrou. Muita gente não sabe ainda nem o que é isso. O Espiritismo nos mostra essa porta aberta, né? Graças a Deus. Então, se nós estamos aqui, nós já temos alguma noção do que é. Só nos resta perseverar no trabalho, né? Porque a estrada da autoevolução a gente já conhece. E ele termina o seu texto falando que Jesus está nos convidando, convida a todos os corações, né? E Jesus foi e é o nosso sol. É Ele que vai queimar o joio. É Ele que vai manter o trigo ao nosso lado, que servirá de alimento pela estrada fora. Era isso que a gente tinha para falar hoje. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos acalmando o nosso passo, buscando a figura de um Mestre Jesus calmo, tranquilo, paciente, ali na linha de chegada, para nos dar o abraço que merecemos depois de tanto esforço. Que nós consigamos, Senhor Jesus, permanecer em seus braços. Que nós consigamos perseverar na tarefa do bem, do amor, da humildade. Que o Senhor nos permita estarmos aqui presentes, sempre em seu nome, conversando sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina de conforto, de consolação, e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, mas com mais fé na vida, com mais fé em nós mesmos, para vencer essa estrada, este caminho agressivo, multiforme, pedregoso, que nós consigamos reunir forças necessárias para uma melhor atuação. E vamos vibrar, Senhor Jesus, pela nossa creche, vamos vibrar pelos seus funcionários, pelos seus voluntários, pelas nossas crianças, vamos vibrar pelo nosso centro, na reforma do nosso centro, vamos vibrar pelo amor que recebemos todos os dias, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. Os nossos espíritos superiores, guardiões, que nós possamos ter muito amor, carinho. Pedimos, Senhor Jesus, e agradecemos também. Muito obrigado. E assim, agradecidos que estamos, damos por encerrado a noite de hoje. Que assim seja.